Deixa eu ver se ele já tá por aí. Só esperando ele entrar aqui. Vocês sabem que a internet tem dessas coisas. Vamos ter paciência que hoje vai sair esse debate. Pronto, ele já chegou aqui. Gilvan, querido, perdão, é porque a internet você sabe que é assim mesmo. É assim mesmo, né? É Então, assim estou lhe mesmo. ouvindo bem. Tá? Você está apresentando aí a minha monografia, né? Isso, tô. Vamos lá. Ótimo, Então, já ótimo. continuar. Tudo Continuar bem, da onde vamos a lá. gente parou. Gente, perdão lá pela queda aí da internet, mas a gente sabe, né, que depender de serviços tecnológicos é assim mesmo, tá? Então, eu estava falando para vocês que Gilvan ele defendeu a monografia dele em 2015, que trouxe como título, né, o discurso unificador, pobreza e riqueza entre os pentecostais e neopentecostais, 1990 a 2010. Eu li a sua monografia, utilizei como referência a sua monografia, e eu queria, Gilvan, que você começasse essa, esse primeiro momento dizendo um pouco, bem sinteticamente, bem resumidamente, o que é que você se propôs a discutir nessa monografia. Então, Marcos, o que eu queria mesmo era compreender a relação entre o pentecostalismo e a pobreza e como o surgimento do neopentecostalismo acabou trazendo uma modificação no discurso que o pentecostalismo trazia sobre a pobreza. Então, assim, e aí as minhas pesquisas, as fontes que eu utilizei, me fez perceber, me permitiu perceber como isso aconteceu a partir da década de 1990. Então, eu queria compreender isso, porque eu pensei assim, pensando a partir de um princípio, o que é o pentecostalismo, né? Assim, o grupo, as pessoas que compõem essa instituição ou esse movimento no Brasil? E tentando compreender que mais de 60% dessas pessoas, pelo menos até o ano de 2004, 2007, ganhavam menos de um salário por mês, então isso fez com que eu me preocupasse em entender, então, como esse discurso em relação ao tema foi se dando e foi se modificando ao longo desses anos. Essa era a ideia, e realmente houve uma modificação significativa no discurso sobre pobreza e riqueza entre 1990 e Perfeito. 2010. Ok. Gilvan, eu queria, nessa nossa conversa inicial, eu queria, como nós somos historiadores, tá? Nós temos uma prática, né, de conceituar, né, ou um determinado fato, onde algumas características a gente chama de conceito, né? Como você trabalhou, né, na sua monografia, me ouvindo? Sim, sim, agora eu estou. Uhum. Pronto, pronto. Coisa da internet. Então, como eu estava explicando, como você trabalhou na sua monografia, né, com o conceito de globalização. Para além de um fenômeno, né, a gente, enquanto pesquisador, acaba trabalhando do ponto de vista analítico, do ponto de vista conceitual. Ou seja, para além de um fenômeno, como nós compreendemos esse fenômeno, né? A partir de uma concepção histórica, enfim. E aí eu gostaria, nesse momento, já que a gente está falando de conceito, que você conceituasse para nós cristianismo e democracia. Que conceitos são esses? Então, pensar primeiro que o cristianismo é uma religião, né, que surge na Ásia no início do século I da nossa era, a partir de um momento em que surge dentro da religião judaica
um profeta, que é o Cristo, que é o Messias, o esperado, e a partir do surgimento de Cristo dentro da história judaica, as pessoas, a religião, ela de alguma forma houve uma modificação, porque surge um novo movimento religioso, né? E esse novo movimento religioso, ele surge praticamente sem nome, porque parece-me que a ideia de Cristo não é criar um novo grupo religioso, mas levar as pessoas a uma nova compreensão sobre a relação entre o homem e Deus. E o que vai acontecer a partir desse momento é que com a morte de Cristo, formou-se um grupo em torno dessa doutrina, e esse grupo, futuramente, algum tempo depois, passou a ser chamado de cristãos. Eles passaram a ser chamados de cristãos, os pequenos cristos, os seguidores do Cristo. Então, esse termo cristianismo, na verdade, ele não é um conceito que surge, criado pelo primeiro grupo de apóstolos ou de discípulos, mas foi dado esse nome depois. E, é claro, isso entrou para a história como cristianismo, que era, na verdade, uma religião tanto diferente do judaísmo, em grandes parte, mas também diferente de todas as outras religiões que já existiam dentro do Império Romano. A questão de democracia, por outro lado, que seria demos e kratia, o governo do povo, a ideia de um governo do povo, diferente dos governos que existiam lá pelo quinto século, que isso surge no início, final do sexto século, início do quinto século antes de Cristo, e surge a ideia de democracia entre os gregos. A democracia, por sua vez, ela é de alguma forma uma modificação na estrutura dos modelos de governos que existiam no mundo da época, ou seja, impérios, reinos, governados por reis, e a maioria desses imperadores e reis, eles eram autocráticos, eles tinham um poder quase que absoluto sobre as pessoas, em alguns casos completamente absoluto. Então, a experiência democrática parte da ideia de que é possível que as decisões em relação ao Estado, em relação ao governo, sejam tomadas a partir da vontade do cidadão. Só que a gente precisa compreender que a democracia que nasce na Grécia, ela tem grande diferença em relação à democracia que nós conhecemos hoje, como nós a conhecemos. Porque a democracia da Grécia é uma democracia que, quando ela fala de cidadão, ela não está falando de todas as pessoas que vivem dentro de uma cidade ou dentro do Estado. Para ter uma ideia, Atenas, o centro da democracia grega, quando ela tinha mais de 200 mil habitantes, mais de 150 mil habitantes eram escravos, eram pessoas que não tinham o direito de participar da vida pública. E desses que sobravam, 60 mil, tiravam-se as mulheres que também não participavam. Então, quem, na verdade, participava dessa vida pública e tomava as decisões, como povo, como cidadão, eram um pouco mais de 30 mil homens. Então, assim, para você ver qual é o conceito de democracia. E quando eu estou falando de escravidão grega, é preciso pensar também que a escravidão existiu dentro de todas essas sociedades antigas, mas o cidadão grego, ele não é um cidadão marcado pela cor, como nós vimos na escravidão moderna. O escravo grego, desculpa-me, o escravo. Então, o escravo, não importava quem seja o indivíduo, é o sujeito que está endividado, ou é o sujeito que foi aprisionado na guerra. Então, esse é basicamente o conceito de democracia e cristianismo, tentando, assim, trazer alguma informação breve sobre o que seriam esses dois conceitos, como eles surgem. Nossa, Gilvan, perfeito. Sua explicação, como eu disse, não teria alguém melhor, filósofo, historiador, pastor, para falar de cristianismo e democracia. Muito bom. Uma próxima pergunta. Quem aí que está acompanhando a nossa live quiser fazer alguma pergunta, na medida do possível, a gente pode incorporar aqui, tá? O intuito mesmo é aprender com esse especialista. Gilvan, eu gostaria de saber qual a sua visão, olhe bem, qual a sua visão sobre a perseguição dos cristãos sobre outros grupos. Vou inclusive dar alguns exemplos. Porque na história é comum, inclusive pelo senso comum no nosso cotidiano, é comum a gente fazer uma abordagem da perseguição, especialmente em um contexto religioso, da perseguição que os cristãos sofreram.
da perseguição que os protestantes, que a igreja primitiva, enfim, na trajetória histórica, né, no percurso histórico, as perseguições que os cristãos sofreram. Mas eu gostaria que você falasse, enquanto historiador, enquanto filósofo, das perseguições que os cristãos, e aqui cristãos no sentido amplo, não apenas protestantes, tá? Mas cristãos, as perseguições que esse grupo realizaram sobre outros. Eu poderia citar como exemplo cruzadas, eu poderia citar como exemplo Inquisição, né, que foram os cristãos que estavam à frente, né, daquele processo inquisitorial em que muitas pessoas foram condenadas, muitas pessoas foram para a fogueira, enfim, essa história que a maioria, eu acredito que conhece. A gente tem também aqui no Brasil, né, para trazer para o nosso contexto, o próprio processo de ditadura militar, que houve um apoio maciço entre parte, que eu não posso generalizar, mas parte das igrejas protestantes e católicas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa perseguição, porque comumente a gente fala o inverso, sempre a perseguição que os cristãos sofreram. E você também pode falar um pouco disso, né? Mas eu gostaria também que você falasse como é que você, Gilvan, pastor, historiador, teólogo, filósofo, vê essa perseguição que esse grupo realizou sobre outros. Ô Marcos, eu queria aproveitar isso que você está me perguntando e retomar aquilo que eu tentei conceituar inicialmente sobre democracia. Preciso compreender que o cristianismo ele surge dentro de um espaço, de um território governado por um império, o chamado Império Romano. E o que acontece com o Império Romano? Porque o Império Romano ele traz uma herança grega, de alguma forma. De alguma forma não, de muitas formas. Porque, na verdade, o Império Romano surge da vitória dos romanos, dos italianos, sobre a Grécia, sobre o Império Grego, o Império criado por Alexandre. Então, quando surge o Império Romano, existe uma coisa de curiosa, é que existiam diversas religiões dentro do Império Romano. Eram muitas religiões. E os romanos, eles permitiam que todas as pessoas tivessem sua religião. Só que Roma, desde o ano 38, aproximadamente, antes de Cristo, quando a República, quando o Império substituiu a República desapareceu, deixou de ser uma República e veio o Império, Roma acabou construindo também um culto ao imperador, né? Essa figura que deveria ser, de alguma forma, venerada em alguns momentos, dentro do Império. Então, assim, o culto do imperador ou a religião oficial do Império era, de alguma forma, imposta a todas as pessoas que estavam dentro do Império. De forma que você poderia praticar sua religião, contanto que você também participasse da religião do Império. A ideia que surge com o cristianismo é que o cristianismo ele está protegido pelos os judeus, que é uma religião, a religião judaica parece que é uma das poucas ou a única religião dentro do Império que tinha permissão de cultuar apenas ao seu Deus. Só que quando houve a queda de Jerusalém no ano 70, que os judeus perderam esses privilégios dentro de Roma, de alguma forma, o cristianismo também ficou desprotegido. E os cristãos tinham uma coisa que nós chamamos de que eles pensavam o seguinte, eles tinham uma ideia de exclusividade, até porque nasce do judaísmo, da ideia de um único Deus. A ideia de exclusividade. Então nós não adoramos a outro Deus, nós não adoramos a Cristo, adoramos somente a Cristo. Essa ideia colocou em choque com a política do Império. E é daí que nasce a perseguição à igreja dentro do Império Romano. A ideia principal era como se fosse assim, você está transgredindo uma norma que permite que o Império viva em paz, que todo mundo começa a transgredir essa norma, daqui a pouco o Império se desfaz. Então tem que ter liberdade religiosa, contanto que... E aí, esse enfrentamento gerou, de alguma forma, a reação do Império. Então, assim, até 312, o Edito de Milão, em 312, que Constantino assinou, suspendendo a perseguição a qualquer religião, que era perseguida do Império, que nesse momento não era só o cristianismo. Assim, eu ouço muitas pessoas falando assim que Constantino, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não. O grande feito de Constantino não foi tornar a religião oficial. O grande feito dele foi suspender a perseguição e permitir que o cristianismo pudesse viver livremente e praticar sua religião como pensava. Somente no final do século IV
foi que um descendente de Constantino, então, oficializou, parece-me que por volta de 395, oficializou o cristianismo como religião do Império. E a partir desse momento que o cristianismo se oficializa, é quando acontece também a tradução chamada Vulgata, que é quando a Bíblia, que até então só estava traduzida, o Antigo Testamento tinha sido traduzido para o grego, lá quase no ano 300 a.C., né? Então, assim, só existia a tradução do hebraico para o grego, e agora nós vamos produzir uma tradução latina. E é essa tradução latina que vai ser a base da igreja que vai nascer a partir do V século. É tanto que ela se tornou uma tradução que não poderia ser traduzida para ninguém mais. Então, a partir desse momento, o que a gente vai percebendo, Marcos, é que houve uma inversão. O cristianismo, que nasceu dentro de um governo autoritário e que foi perseguido durante muito tempo, quando ele se torna religião oficial, o que vai acontecer é que o cristianismo já começa a praticar tudo aquilo que foi praticado contra ele, porque a partir do IV século, a religião que começou, o paganismo é que começou a ser perseguido. Agora, é uma tentativa constante de enquadrar todos dentro de um modelo construído por esse cristianismo que nasce a partir dessa oficialização ou desse processo. Então, assim, é por isso que você vai perceber que dentro de toda a Idade Média, é um período em que o mundo ocidental, o Ocidente, se fecha dentro de um pensamento religioso. A gente percebe que vai acontecer, por exemplo, aquilo que chamamos de cultura, né? A antiguidade clássica, marcada pela escultura, pela arte grega, romana, pela literatura, a filosofia, né? Tudo isso vai desaparecer. No final, lá para o ano 1000, os livros vão estar no mosteiro. O que vai existir vai estar dentro do mosteiro. E as pessoas perderam esse acesso ao conhecimento da sociedade da antiguidade clássica. Esse conhecimento foi desaparecendo. Ele só vai reaparecer de fato a partir do momento, primeiro, do reencontro entre o cristianismo, do encontro com o cristianismo, com o islamismo, que o islamismo é uma religião que nasceu no século VII, e o islamismo não só nasceu na Península Arábica, e ele se estende para a África e para a Ásia, e vai chegar também à Europa através da Península Ibérica. E esse contato com o cristianismo, com o judaísmo ou com o islamismo, vai permitir também que a igreja também tenha um contato com obras da filosofia grega que estava desaparecida. Esse contato com a filosofia grega se dá novamente também através desse contato com o Islã, porque o Islã não só traduziu as obras de filósofos como Aristóteles, Platão, mas também ela preservou. Então, muitas dessas obras. E o que vai acontecer é que só a partir daí do ano 1000 é que começa a acontecer então os renascimentos. O renascimento da cidade, o renascimento do comércio. Mas esse período é marcado, e a gente sabe disso, por exemplo, você citou as cruzadas, um grande exemplo dessa luta da Europa cristã, ou do Ocidente cristão, contra a religião islâmica, essa tentativa de recuperar o espaço que agora estava dominado pelo Islã, que era considerado sagrado para os cristãos, que é Israel, ou seja, a Jerusalém, principalmente Jerusalém. Mas esse contato, ele foi violento? Claro que foi, né? Foram anos de guerra, de violência, mas essa violência contra o Islã é uma violência que já existia dentro da Europa contra os próprios cristãos. Então, assim, quando a gente começa a perceber que alguns movimentos de contestação desse modelo de cristianismo que existe na Europa cristã, né? Alguns grupos que começam a contestar esse poder, essa autoridade da igreja, querer ter o direito de praticar uma fé diferente daquilo que a igreja pensava, que tentava enquadrar todas as pessoas,
essa tentativa de rompimento gerou muitas mortes, porque a igreja reagiu, né? Reagiu, e é aí que vai se criar os movimentos de inquisição, né? Os inquisidores andavam pelas cidades procurando as pessoas que estavam se desviando da fé, e essa coisa era tratada de forma muito violenta, né? Pessoas queimadas em fogueiras, ou seja, todos aqueles crimes cometidos contra os cristãos nos anos do Império Romano também se voltou contra os pagãos e também contra os cristãos. Então, esse cristianismo é um cristianismo que tenta enquadrar dentro de um modelo padrão, um modelo único, um pensamento único, e os desviantes vão ser convencidos a voltar para os caminhos da verdade estabelecida, ou então eles vão ser eliminados, e muitas vezes eles eram eliminados. É claro que a igreja vai dizer que não, nós não matamos ninguém. Era o Estado que fazia isso, nós apenas julgávamos e tal, né? Mas a verdade é que o Estado e a igreja estão muito imbricados em todo esse processo, né, medieval. Então, assim, o que vai começar a modificar é o século XVI, que a reforma protestante vai acontecer no século XVI, 1517, 31 de outubro de 1517 é considerada a data base da reforma protestante, porque é quando Lutero vai fixar as 95 teses lá na Catedral de Westminster, na Alemanha, e quando ele vai fixar essas 95 teses, ele vai convidar as pessoas para refletir sobre questões que ele considerava ser abusos da igreja, de alguma forma. E isso gerou a reforma, não porque Lutero queria, na verdade, como acredita-se, queria, não, eu quero romper com a igreja, mas foi dentro do processo, porque a igreja não aceitou ser questionada. E ela achou que poderia fazer ainda o que fez durante toda a Idade Média, calar as vozes. Só que agora nós temos um momento em que já existia a prensa móvel, as obras poderiam ser publicadas em menor tempo, divulgadas, essas ideias poderiam ser divulgadas rapidamente, e aí também havia o cansaço, porque nós estamos falando também da época do Renascimento cultural na Europa, né? Estamos falando do momento do Renascimento. Nós temos pensadores fantásticos no século XVI questionando também o poder da igreja. Inclusive, a partir de antes, que a gente for pensar Boccaccio, por exemplo, é século XIV. Se a gente vai ler Decamerão de Boccaccio, é um questionamento daquele padrão, daquele modelo da igreja. Então, assim, esse renascimento permitiu, e outra coisa também, os interesses políticos desses reinos, principalmente da Alemanha, que queria, de alguma forma, se levar do poder da igreja. Então, Lutero parece que ele encontrou o momento certo para a reforma protestante. Agora, Marcos, eu quero, se você me permite, eu quero dizer que a reforma protestante não foi também essa coisa pacífica, né? Simplesmente colocou as 25 teses e a partir de agora todo mundo foi feliz para sempre, cada um seguiu o seu caminho. Não. Foram guerras, anos de guerra. E guerra em dois sentidos. Primeiro, o encontro daqueles países que se tornaram protestantes com os países católicos, e depois, dentro do próprio protestantismo. Porque a gente vai perceber que, após a reforma protestante, dentro do protestantismo vai surgir outros questionamentos. E como é que essas pessoas que questionam esse modelo de protestantismo, vou citar só um exemplo, o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra, a reforma protestante da Inglaterra, ela se deu bem posteriormente. E daí surgiu a igreja anglicana como igreja oficial da Inglaterra. Então você vai ver que depois, no decorrer do século XVI, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Suíça, a Holanda, esses países, eles vão se tornando protestantes, mas eles vão também se tornando um protestantismo onde nós temos um modelo de protestantismo que é o nosso. Aqui já existem os padrões. Esses movimentos que surgem questionando isso, querendo o direito de liberdade para poder cultuar a Deus dentro da sua perspectiva religiosa, eles vão ser perseguidos também. Inclusive, o fato de ter surgido os Estados Unidos surge exatamente da fuga de protestantes da Inglaterra para os Estados Unidos, final do século XVI, início do século XX, principalmente a partir de 1620, porque eles estão fugindo da perseguição religiosa, eles querem também um espaço para poder cultuar livremente. Né? São movimentos de contestação, os congregacionais,
os anabatistas, né? Esses grupos todos foram perseguidos. Tem uma obra interessante que é a História da Teologia Cristã, publicado pela editora Vida, que o autor coloca, inclusive, que os anabatistas que acreditavam no batismo por imersão, não por aspersão, eles eram colocados, em alguns casos, em sacos, jogados nos rios, e as pessoas diziam assim, agora você vai ter o batismo por imersão. Uma coisa violenta. Eu vi outro dia o pessoal criticando muito o Estado Islâmico, né? E claro, foi um horror que o Estado Islâmico aconteceu, e aí seria uma outra discussão, porque o Estado Islâmico não surgiu do nada, não foi os caras que deram na cabeça, vão matar gente, e surgiu, né? Tem a mão norte-americana, tem a mão evangélica e cristã também pelo meio, mas assim, a gente pensar, todo um processo histórico muito longo para poder ser discutido até chegar no Estado Islâmico, compreender isso, processo, mas uma coisa interessante é que o Estado Islâmico, quando ele estava cometendo todas aquelas atrocidades e televisionando aqui, nós ficávamos assustados, eu ficava me perguntando se pudesse mostrar o que nós, protestantes e católicos, fizemos a partir do século XI, XII, século V em diante, até surgir as democracias e os movimentos de países livres no Ocidente. Se pudesse televisionar tudo, aí a gente ia ver o que seria assombro, né? Porque foi um processo complexo. Então, basicamente, a gente entender isso. Meu Não sei se Deus, respondi isso. aula! Gente, com essa pergunta, se deixar, ele vai até de manhã. Porque esse homem tem argumento, esse homem tem conhecimento demais. Muito bom. Quando você falou aí da Reforma Protestante, eu lembrei desse livro, ó, que é um livro organizado pela minha orientadora, já vou aqui, né, fazer logo, né, a propaganda do livro, que é Os 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, um debate histórico historiográfico, né? É justamente pensar todo esse desdobramento. Achei muito interessante, Gilvan, quando você fala aí da Reforma Protestante, né? Porque nós, cristãos, evangélicos e tal, né, cristãos de modo geral, nós tendemos a olhar a Reforma Protestante como esse algo belo, harmônico, sempre pacífico, porque é algo que os cristãos, né, especialmente os protestantes, sempre enfatizam a questão da pacificação. E eu achei muito legal quando você traz aí que essa reforma protestante, né, ela não foi tão pacífica assim, né? Nós temos as guerras camponesas, nós temos o movimento anabatista. E eu digo para os meus alunos, que inclusive tem algumas alunas aqui na live, quando eu estou dando esse assunto, eu sempre digo o seguinte, gente, o objetivo inicial de Lutero não era romper com a Igreja Católica, vamos parar de enganação. Não era. O cristianismo é considerado único, algo... Né? Exatamente. Verdade. Exatamente. O que aconteceu foi algo que ele... Foi um desdobramento, né, de algo que ele não conseguiu controlar, de uma disputa religiosa, de uma disputa política que não dava mais para conter. E aí, sabe aquela coisa que você imagina de uma forma e ela toma outra proporção? Exatamente. E aí deu o que deu. Então não foi algo assim, ó, pensado, bonitinho, pacífico. Não foi bem por aí, tá? Toda revolução, Marcos, se não tivermos cuidado, toda revolução, uma hora vai sair do controle. Ela vai tomar rumos não pensados. Ela pode tomar. E essa revolução, que foi uma revolução, ela tomou rumos que fugiu do controle. E foi coisas sérias. Em alguns casos, não. Em um dos casos, foi o controle mesmo que fez isso. Gilvan, Neemias está colocando aqui, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. É algo que a gente precisa questionar, é algo que a gente precisa problematizar. De fato, se a gente for analisar a história, a gente percebe algumas semelhanças, né? Algumas, eu não diria repetição, mas assim, alguns acontecimentos muito próximos, muito similares. Mas essa sua questão ainda, Nilson, é uma questão para um outro debate, porque isso aí é polêmico. Porque há os defensores de uma história cíclica, né? De uma história que se repete. Harmônica. Sim, entendi. A cíclica. Exatamente. E eu faço parte de um grupo de historiadores de uma outra perspectiva, né? De que a história não se repete. Apesar de acontecerem semelhanças e tal, mas não de se repetir, tá? Enfim, mas isso aí a gente pode conversar depois, inclusive no nosso grupo lá
Não faça. Tá? Esse Neemias gosta de polêmica, gente. Ele gosta de causar. É isso, tá? Gilvan, eu acredito que todo mundo, nós já temos aqui 30 pessoas nos ouvindo. Mais uma vez, agradecer a todos que estão entrando, alunos, colegas, amigos e tal, que estão aqui. Quando a gente pensou, e nós como historiadores, claro, eu e Gilvan, a gente pensou justamente fazer esse percurso lá atrás, porque a história, gente, é importante, e eu fico com o velho Marx, eu adoro Karl Marx, porque ele vai dizer que a história é a ciência das ciências. Todas as ciências necessitam da história. Sem história a gente não vai para lugar nenhum. Né? E aí, Neemias, talvez por isso que aí, no seu ponto de vista, alguns acontecimentos se repetem, né? Porque nós não estamos recorrendo a esse passado para a gente aprender as lições com esse passado. E aí a gente tende a repetir algumas práticas, tá? E aí o que acontece? Então a gente fez, a Gilvan fez uma análise histórica muito, muito legal, muito precisa, né? Do cristianismo, da democracia, enfim, como é que isso vai se desdobrando, enfim. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui na live, né, está doido para a gente discutir as questões mais atuais, as questões mais contemporâneas e tal. Então vamos chegar lá. Até porque esse homem tem muito argumento e aí uma live só não vai dar, não. Então, olha só. Eu tenho uma outra pergunta, Gilvan. Como você enxerga a atuação cristã, olha bem, como você enxerga a atuação cristã numa sociedade que se diz democrática? Sandra está colocando aí, I love Marx. Eu também, Sandra. Então, como você enxerga a atuação cristã numa sociedade que se diz democrática, o que pressupõe o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade política, ideológica, o direito à liberdade religiosa? Vou enfatizar bem aqui, direito à liberdade religiosa, a gente, com toda essa definição que o Gilvan trouxe aí de democracia, a gente pensa nisso, né? Na pluralidade, na diversidade, no respeito ao contraditório, beleza? Então, diante disso, né, como é que você enxerga a atuação cristã nessa sociedade que se diz democrática, mas onde a prática de muitos cristãos, aqui eu estou colocando muitos, não estou homogeneizando, tá? Onde a prática de muitos cristãos é de exclusivismo, como você já colocou aí, né? Desde lá, desse passado aí que você já trouxe, é uma perspectiva de exclusivismo e de intolerância religiosa. Como esse cristianismo se articula dentro dessa sociedade que se diz democrática, mas ao mesmo tempo a gente vê práticas de intolerância religiosa, de intolerância política, de censura à liberdade de expressão. Como é que você enxerga o cristianismo dentro disso aí, dentro dessa sociedade que se diz democrática? Ô Marcos, eu me lembrei de uma música de Caetano Veloso, onde tem uma parte que ele fala sobre a inconsequência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Eu queria pensar isso a partir da democracia latino-americana. Porque a América ela tem um pensamento democrático, o primeiro país considerado democrático, que se tornou referência, inclusive, Alex de Tocqueville, a pesquisa dele, a obra dele sobre democracia, tem como base a sociedade norte-americana, ou seja, os Estados Unidos da América, melhor dizendo. Então, assim, eles buscavam a liberdade. Só que a democracia, para os cristãos, ela não foi pensada como o direito à liberdade religiosa para todas as pessoas, mas o direito à liberdade religiosa para os cristãos dentro do conceito, do limite do cristianismo. É tanto que os Estados Unidos da América, fundado por protestantes, diferente da América Latina, católica, desde o México até o Brasil, a fundamentação dos Estados Unidos tem como base princípios que nascem com Lutero. Porque o que Lutero traz no seu discurso, inclusive tem uma obra fantástica de Lutero, que é a liberdade do cristão, ele está defendendo o direito, está se opondo à ideia que existia na época de que o acesso a Deus ele tem que se dar através de um mediador terreno humano, que seria o padre, que seria o líder. E Lutero vai romper com isso e diz, não, todas as pessoas poderão ir diretamente a Deus, ninguém precisa mais de um mediador. O líder, o pastor, o padre, que era
o representante de Deus na Terra, a partir de agora ele é apenas um entre os demais que tem a autoridade da palavra. A autoridade está na palavra e não mais nele. Entende? Então, essa mudança de conceito faz com que essa democracia nasça na América a partir de grupos protestantes, mas que, porém, ela tem limites, porque dentro da democracia norte-americana só cabia brancos protestantes, não cabia negros. A partir do momento em que houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, o que se perguntava nos Estados Unidos, a liderança norte-americana, é como vamos fazer para devolver os escravos para a África, os negros para a África? Porque não pensavam numa sociedade cristã onde esse direito à liberdade, essa democracia, abrangesse todos os cidadãos, porque o negro e o índio não é considerado cidadão. O mesmo vai acontecer na América Latina. A América Latina, a libertação desses países se dá mais por interesses das oligarquias locais, né, dos poderosos locais, querendo se livrar somente da intransigência de Portugal ou de Espanha. Mas não é a busca real pela liberdade. E a nossa democracia brasileira, a nossa república, surge de quê? Surge a partir de golpes. E aí você vai ver que a partir de 1889, quando surge a República, também, a exemplo dos Estados Unidos protestantes, o Brasil católico também não estava pensando nos negros e nos índios, de alguma forma, e muito menos ainda nos negros. Então, assim, começa-se um processo de exclusão, e a religião que o Brasil, o cristianismo foi a religião oficial do Brasil, principalmente até 1889, e mesmo quando acontece esse rompimento, dizia assim, não, o catolicismo não é mais a religião oficial, mas também não se pensou em incluir outras religiões. O protestantismo está na América Latina, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. E no Brasil, principalmente a partir dessa época, quando vêm os missionários. É claro que tiveram grupos antes, mas como diz Justo Gonzalez, em História do Cristianismo na América Latina, ele coloca essa questão de que os protestantes olhavam para a América Latina e imaginavam que aqui existia um cristianismo católico, então não entravam aqui. Somente a partir dessas missões é que então o cristianismo protestante é inserido já a partir da segunda metade do século XIX, já perto do Brasil se tornar uma república. E quando ele se tornou república, o protestantismo continuou vigorando aqui e crescendo. Mas aí a gente vai perceber que há uma relação, uma pouca relação, porque inicialmente os protestantes, quando chegaram na América Latina, eles pensavam que uma das missões mais importantes que eles tinham era alcançar as pessoas através da educação, através do ensino, por isso eles vão abrir escolas, essas coisas, mais investir na educação das pessoas, porque para um país democrático é preciso haver educação dos cidadãos. Mas essas experiências já não duraram muito tempo. Porque a gente percebe que a partir, então, do governo Vargas, a partir, principalmente, depois da ditadura militar em 64, essas experiências foram completamente rompidas. Então, o que acontece? Os cristãos sempre pensaram, é aquilo que eu percebo, a democracia ela deve existir, contanto que ela seja um espaço de liberdade política, religiosa, mas para nós cristãos. Parece-me que eles não conseguiram perceber que dentro da democracia que nós construímos, deve haver, sim, o reconhecimento de que não existe dentro desse espaço uma religião oficial. Não existe e não deveria existir. Eu já cheguei a dizer, sim, eu sou pastor, passei muito tempo liderando a igreja, tenho um pouco mais de um ano que parei de pastorear a igreja, mas eu odiaria viver em um país que não fosse laico. Eu odiaria viver em um país que não fosse cristão. Eu odiaria viver num país onde o sacerdote de uma religião africana não tivesse o mesmo direito de culto que eu tenho como pastor. Eu odiaria viver num país como esse. Mas o que acontece é que existem questões mais complexas que eu queria, se me permite, se houver tempo, eu queria colocar. Vamos pensar na questão do Brasil. O Brasil, ele tem uma situação diferente, digamos, dos Estados Unidos e de outros países da América Latina. Por quê? Porque vamos pensar
que o Brasil, de alguma forma, quando esse pensamento político, os cristãos começam a se inserir, os protestantes se inserir na política dentro do Brasil, eu acho que você conhece isso mais do que eu, acho não, com certeza você conhece mais do que eu, porque essa é a sua área, mas o que acontece é que esse protestantismo, ele está se inserindo na política e a seu posicionamento político, ele é extremamente conservador. Extremamente conservador. Ele não está pensando, por exemplo, em construir uma sociedade que seja melhor para todos. Porque vamos tomar como exemplo 64. O que vai acontecer? Desde o início da década de 50, 48, nos Estados Unidos começa a surgir um movimento chamado macartismo, do Joseph McCarthy, o senador norte-americano, que é aquela ideia de que existiam pessoas infiltradas da União Soviética dentro dos Estados Unidos e que estavam aqui para poder, a serviço da União Soviética, destruir a sociedade norte-americana. Muitas mentiras, muitas perseguições houve a partir disso, e criou-se a ideia de que nós precisamos salvar a América do comunismo. Esse discurso é o discurso que vai levar protestantes e católicos a apoiarem a ditadura no Brasil. Por quê? O que está acontecendo lá? A União Soviética ela tem um viés autoritário, claro, ela tem um viés autoritário, ela tem também um viés ateu, ateísta. O espaço está fechado para a entrada das ideias cristãs que correm livre aqui na América. Então, esse medo da União Soviética, construído a partir desses discursos com muito engano, com muita mentira, com muita falta ou desinformação, fez com que eles apoiassem o projeto ditatorial. Depois a Igreja Católica vai se afastando, mas uma parte significante do protestantismo está lá para poder defender essa ideia, porque são valores cristãos, é pátria, é família, não sei o que mais e tal. Então, assim, só que acontece, eu quero defender as minhas ideias cristãs, mas eu preciso também estar atento para um fato, de que quando as outras religiões, dentro dessa democracia brasileira, também querem defender o seu direito de falar, aí surgem grupos que acham que esses grupos não têm direito. Então eu preciso pensar que esse cristianismo que nós construímos, ele perdeu, de alguma forma, eu não vou dizer que ele perdeu a visão da reforma, porque a reforma, de alguma forma, também é um espaço fechado para o pensamento reformado, mas ele perdeu a visão neotestamentária. Porque na perspectiva de Cristo, na perspectiva dos apóstolos, nós tomaríamos outro caminho. Nós, ao invés de lutarmos por um país fechado, nós lutaríamos por um país mais aberto, onde todos tivessem o direito de cultuar. E aí a nossa função não era impor, mas expor o nosso pensamento sobre o Cristo no qual nós acreditamos. Olha, é muito interessante isso que você traz. Eu gostaria de fazer uma questão. Primeiro, dizer que Sandra Barbosa está dizendo aí para, se possível, depois a gente indicar algumas obras para quem quer conhecer o protestantismo do ponto de vista histórico, né? Enfim, Exato. Isso aí a gente pode, inclusive, até fazer uma bibliografia, né? Inclusive, eu estou pensando Podemos fazer para aquele grupo lá que a gente estava participando, né? Para a gente poder divulgar isso, tá? E aí, só que eu gostaria de fazer a pergunta de Ivanilda Araújo, que está aqui com a gente, porque a pergunta dela já vai desembocar para o que eu estou pensando aqui, que é pensar o cristianismo no atual governo, tá? Nesse governo bolsonarista, tá? Certo. Então, Ivanilda pergunta a seguinte coisa que ela coloca: como vocês veem a formação de novos líderes cristãos, né, em um contexto que se distancia do amor ao próximo na essência, já que hoje o amor é ao próximo que me interessa e é do meu grupo? Como é que a gente vê? Ela está perguntando como é que a gente vê isso aí, né? A formação de novos líderes cristãos em um contexto que se distancia do verdadeiro amor ao próximo. Que próximo é esse? É um próximo só meu amigo? É um próximo só que comunga das mesmas ideias e ideologias políticas que eu? Como é que você vê isso, Gilvan? Bom, você falando da formação de novos líderes cristãos que pensam... Que pensam no contexto que se distancia do verdadeiro amor ao próximo. É isso que ela está pensando. Marcos, eu acredito que isso é um processo, não é uma coisa do dia para uma noite.
né? Tanto para você formar líderes que sejam mais humanistas e que pensem de forma mais aberta, precisa de um tempo, um processo, né? Como também para você formar líderes que possam agir de forma extremista e radical e considere o próximo apenas aquele que faz parte do seu grupo, ele faz parte de um processo. Se eu olhar para dentro do que está acontecendo hoje no Brasil, não é algo que nasceu do dia para uma noite. Ele faz parte do processo histórico das igrejas brasileiras. E eu preciso tomar como exemplo a mudança drástica que acontece com a igreja brasileira, principalmente a partir da década de 60 e de 50. Por quê? Porque até a década de 50, o Brasil conhece protestantes, mas de origem reformada, histórica, batistas, presbiterianos, metodistas, e apenas um movimento pentecostal que tem apenas duas igrejas, que é a Igreja Cristã no Brasil, que foi a primeira igreja pentecostal do Brasil, e depois aquela que veio se chamar Assembleia de Deus a partir de 1918, porque de 1911 até 1918, a Assembleia de Deus era a Missão da Fé Apostólica, que é o mesmo nome da igreja, do movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, com William Seymour, em 1906. Então, quando ela surge aqui, ela traz esse nome, Missão da Fé Apostólica, e só em 1918 é que vai ser a Assembleia de Deus. Por quê? A Assembleia de Deus, na verdade, é um movimento de igrejas, uma confederação de igrejas que surgem nos Estados Unidos, que eram pessoas de diversas matizes religiosas, que se aderiram ao pentecostalismo, mas depois se afastou do pentecostalismo negro, e criou-se uma igreja branca, racista, pentecostal. Isso porque nos Estados Unidos, só explicando, porque nos Estados Unidos, desse período, acontece uma coisa em que havia uma separação, uma segregação racial, negros de um lado, brancos de outro. Isso acontecia não só na sociedade como um todo, mas dentro da própria igreja, de todas as igrejas protestantes. E aí, o que acontece? No começo, os pentecostais acreditaram que o sangue de Cristo, inclusive isso saiu em jornais, havia riscado a linha que dividia negros de brancos. Só que com o tempo foram percebendo que não era bem assim e foram se afastando. Esses movimentos só se voltaram a se unir lá pela década de 80. Você vê que o movimento negro, que amplia a visão os direitos sociais, na verdade, nos Estados Unidos, em que passa a incluir, de fato, os negros na democracia americana, começa a inclusão, é somente a partir da década de 60, com o movimento de Luther King e essas coisas todas, né? Luther King foi assassinado em 68, mas isso deixou essa mudança, essa modificação que aconteceu dentro dos Estados Unidos e que ainda não se completou. A gente está vendo o que está acontecendo agora, né? Então, assim, dentro desse processo, essa igreja que vem para o Brasil, ela não age, não tem a mesma visão. Aqui ela se insere na sociedade brasileira. E ela ganha a cara da sociedade brasileira. Com as cores dessa sociedade brasileira, complexa, como nós sabemos. Isso é o pentecostalismo do Brasil. Então, assim, esse processo, a partir da década de 80, quando surge o movimento neopentecostal, então nós começamos a ter um outro olhar, uma outra formação de líderes que surgem, e que são esses líderes que estão na mídia hoje no Brasil, em grande parte, né? E que traz o que está na mídia e que precisa, de alguma forma, isso é o que eu percebo, de um discurso que possa trazer as pessoas para dentro do seu movimento. E esse discurso, muitas vezes, perpassa pela perseguição aos grupos que não fazem parte desse movimento religioso cristão ocidental. E aí, nesse caso, o grupo mais perseguido acaba sendo as religiões de raiz e matriz africana. Então, nós temos um crescimento dessa perseguição. Inclusive, Marcos, eu estava lendo uma matéria que me assustou, né? Falando sobre grupos no Rio de Janeiro que se considera pentecostais, mas que são traficantes. Traficantes que se dizem pentecostais e que estão fechando e perseguindo, expulsando das comunidades pessoas, grupos de matriz africana.
de religião de matriz africana. Né? Então, assim, essa violência também nasce por esse processo de educação. Se você for ler o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, você vai ver que há uma construção, né, durante esses últimos 30 anos, né, de um olhar de que as religiões que não fazem parte do grupo cristão são religiões de alguma forma satanizadas, com um cuidado maior para poder especificar as religiões, o candomblé, por exemplo. Então, assim, esse processo ele precisa de tempo para poder ser acontecido. Mas aí eu diria que para a gente modificar isso, a primeira coisa é a gente tomar consciência de que nós, como cristãos, dentro desse processo histórico, nós construímos uma forma de cristianismo que se distancia muito, tanto do cristianismo do primeiro século, do movimento dos apóstolos, quanto do cristianismo reformado. E eu não tenho tempo para dizer porque eu diria que nós estamos distantes do cristianismo reformado. Mas nós temos um modelo de cristianismo que nós mesmos construímos na América Latina, especificamente no Brasil, que se distancia completamente dessas duas tradições. Gilvan, eu gostaria de ler o comentário de Nani Luz. Tá? Nani é uma querida. Ela foi uma das pessoas que fez Instagram exclusivamente para assistir nossa live. Achei isso muito interessante. Legal, obrigado, Nani. Ela não tinha conta. É a irmã do Capitão Kleber. Tá, ótimo. Ela não tinha conta no Instagram. Isso, maravilhosa. Gente boa demais. Ela falou que não tinha conta no Instagram e ela falou que queria muito assistir. E ela falou que, só vocês mesmo para me fazer abrir uma conta no Instagram. E ela tá aqui, eu vou ler. Ela não fez uma pergunta, mas ela fez um comentário que eu acho que vale muito a pena ler. Ela diz assim, ao meu ver, enquanto Cristo acolhe, ama, respeita e tolera, o cristianismo, tal como vemos hoje e como ele se apresentou no passado, exclui, afasta e segrega. Eu achei esse comentário dela fantástico. Né? Dá um salve aí para... Exatamente. Eu diria que ela foi cirúrgica. Isso, cirúrgica. Só um salve aí para Ciro, que acabou de entrar. Eu não diria... Bem-vindo, Ciro, bem-vindo. Eu não diria o cristianismo, mas eu diria a parte significante do que nós construímos, chamamos de cristianismo, não tem nada a ver com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Não existe um movimento de mais tolerância do que aquele que Cristo começou e o que ele ensina. É preciso voltar às Escrituras. Verdade. Gente, eu gostaria só de dar um recado, porque live no Instagram, ela tem um tempo de 1 hora. Eu acho que a gente já deve estar beirando quase 1 hora. Então, quando dá 1 hora, a live eles cortam. Então, assim, só para vocês sacarem que assim que cortar, eu vou recomeçar a live para a gente fazer o fechamento, tá? Vocês não vão ficar assim, a gente não vai ficar assim aleatório, não. Porque a gente precisa fazer o finalzinho bonitinho, assim como a gente começou, né? Então, se cortar a qualquer momento, voltem para acompanhar a gente para ver o que a gente vai fechar. A partir de agora, nós vamos começar uma abordagem mais específica sobre o governo Bolsonaro e os evangélicos, né? Por que o governo Bolsonaro? Já que a gente está fazendo uma live de democracia e cristianismo. O que a gente está vendo, né, através de vários programas, através da mídia, dos jornais eletrônicos, enfim, a gente está vendo uma série de ataques às instituições democráticas. A gente tem assistido, a gente tem ouvido uma série de afrontas, né, do presidente, dos seus ministros, às instituições democráticas, à própria democracia, enfim. Sendo que é tão contraditório e é um paradoxo tão grande que o próprio indivíduo foi eleito através de um sistema que é democrático, que o colocou no poder, né? E hoje ele está visivelmente, nitidamente, atacando a democracia, tá? Então agora a gente vai dialogar com umas questões nesse sentido, tá? Um salve aí para Crisla, que acabou de entrar, Janilton, uma galera querida aí, Ivan, enfim. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar para o Gilvan a seguinte coisa. O que dizer? Vamos começar a falar das eleições, tá? Essa coisa muito me interessa. Gente, não se esqueça, se a live cortar, vocês voltam para acompanhar a gente. Gilvan, o que dizer de um cristianismo
que eu fiz questão, gente, de colocar aqui cristianismo para atender católicos e protestantes mesmos, tá? Não é uma ideia para não sermos exclusivistas, pensar só no protestantismo, não. É cristianismo mesmo. Então, o que dizer de um cristianismo que, no ano eleitoral de 2018, em várias igrejas evangélicas e católicas, levaram os fiéis dentro dos templos, isso vocês podem achar muito facilmente na internet, a fazerem gestos de arminha com as mãos dentro dos próprios templos. Aí eu faço a pergunta para Gilvan. Onde é que nós falhamos? Enquanto, observe, duas questões. Enquanto sociedade democrática, né, que pressupõe que defende a diversidade, que defende a pluralidade, que defende o diferente, que defende a contraposição de ideias, né, que se diz respeitar o outro, o próximo, como já foi colocado aí, né, por Ivanilda. Onde é que nós falhamos? Enquanto sociedade democrática e enquanto cristãos. Para eleger, por que eu estou colocando isso? Para eleger um candidato que desde o seu início, porque eu sempre digo, Bolsonaro, ele não escolheu a face de quem ele realmente era. Não vamos dizer, até tem alguns que argumentam assim, foram enganados. Não foram enganados, porque desde o início, vídeos muito antigos, a gente pôde constatar um discurso misógino, um discurso LGBTfóbico, um discurso racista, né? Enfim. Então, assim, Bolsonaro, eu canso de dizer, ele não escondeu a face dele. Então, eu quero entender onde é que nós falhamos, enquanto sociedade democrática e enquanto povo cristão. Por que eu estou colocando cristão? Porque há muitos investigadores, pesquisadores, que dizem que uma boa parcela dos cristãos, especialmente dos pentecostais, estão apoiando o governo Bolsonaro. Então, onde é, Gilvan, na sua visão, que nós falhamos para eleger um candidato como Jair Messias Bolsonaro? Ô Marcos, eu queria começar pensando o seguinte. Bolsonaro tem uma pesquisa que indica que 16% dos brasileiros defendem a tortura. Só pensando a partir disso. Ou seja, você já pensou em um país como o nosso, que a experiência democrática ela é sempre breve, nós estamos no mais longo período democrático do país, ela é sempre breve, ela sempre foi interrompida, a democracia no Brasil sempre foi interrompida por diversos golpes, certo? Mas aí tem um discurso que está no cerne de tudo isso. As pessoas que elegeram Bolsonaro, elas fazem parte de um grupo, e eu fiquei assustado quando soube que 70% dos protestantes no Brasil votaram no seu projeto. E por que elas votaram? Eu diria que existem muitos motivos, são várias causas. Não motivos, mas várias causas. Vamos pensar em algumas delas. Primeiro, a gente começa a pensar que a democracia no Brasil, desde 1989, desde o momento 1988, desde a nossa Constituição, dentro desse processo, nós já tivemos 2 impeachments. Todos os outros presidentes foram ameaçados de impeachment. E os governos democráticos, eles não mudaram completamente a estrutura do Estado. Nós não tivemos um processo de educação na base para formar